curso do Saber Direito é sobre direito empresarial. Você vai aprender sobre gestão nos departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, planejamento e objetivos estratégicos, documentos e ferramentas de gestão, além das tecnologias e softwares de controle jurídico. A professora é Érica Siqueira. Olá! Dando continuidade na nossa aula, o tema de hoje é muito importante para os departamentos jurídicos de empresa e para as advocacias e os escritórios terceirizados também. Quando a gente fala em planejamento estratégico, o que a gente pensa? Preciso planejar, não é isso? E junto com isso vem também uma habilidade que talvez a gente ainda não tenha tão desenvolvida, que é o ato de realmente conseguir planejar. Então, antes da gente entrar no tema do planejamento em si, eu quero trazer uma observação para vocês refletirem, que me ajuda muito todas as vezes que eu preciso de planejar algo. É entender a importância de um planejamento. O que eu ganho e o que precede ao planejamento. Antes da gente começar a sentar para escrever, para fazer esse planejamento estratégico e pensar em todas as estratégias do negócio, seja advocacia, seja departamento jurídico de empresa. Então, o que precede são a definição dos objetivos. Porque, olha só, se eu não tiver claro qual que é o objetivo da minha advocacia, se eu não tiver claro qual é o objetivo do meu departamento jurídico ou quais são os objetivos, ou quais são os principais objetivos, eu vou planejar o quê? Fazendo uma analogia com a nossa vida pessoal, quando você vai planejar uma viagem de férias com a sua família, o que você faz? Você identifica quais são os objetivos para você começar a planejar, porque senão você vai ter que fazer vários planejamentos, se você tiver vários objetivos ou se você tiver em dúvida do que fazer. Então, você vai ter que definir e vai ter que eleger se você vai querer ir para a praia ou ir para a montanha, percebe? Então, é uma identificação do norte, de onde queremos ir, aonde queremos chegar, para depois a gente introduzir o como vamos para a praia ou como vamos para a montanha. No escritório de advocacia e no departamento jurídico, é a mesma regra. Nós precisamos saber quais são os objetivos daquela advocacia. Na aula passada eu citei que nós precisamos ter um olhar, uma visão a curto, médio e longo prazo para o direcionamento de onde precisamos chegar, como precisamos chegar, porque a partir daí a gestão e a estratégia, ela vai ficando mais fluida, ela vai ficando mais organizada. Então, é muito importante ficar claro na nossa mente e com os colaboradores essa prévia do planejamento estratégico que tem a ver com os objetivos. Então, antes de qualquer planejamento estratégico, eu sugiro elencar os objetivos, conversar com os sócios ou com os gestores, os líderes dos departamentos jurídicos, para alinhar, para depois a gente entrar em ação. Porque olha só, quando a gente entra em ação, e eu estou me referindo ao planejamento estratégico, quando nós entramos na ação, na execução do próprio planejamento estratégico, tudo isso tem que estar definido, tem que estar muito claro, para a gente não perder tempo. Então, quando a gente atropela essas fases, nós vamos ter um retrabalho, porque depois nós vamos ter que voltar, porque nós passamos desapercebido numa fase que era super importante. Existe a estratégia de Disney, o Walt Disney todos nós conhecemos no mundo todo, foi um dos maiores estrategistas do mundo, que organizou essa rede de empresas. E a estratégia de Disney, ela é muito interessante e ela nos ensina a não pular as etapas. Então, tem um momento certo do sonho, do pensar, tem um momento da viabilidade do sonho, do pensar, e tem um momento da execução. E depois ainda tem um momento do aprimoramento dessa execução.
Isso se aplica a escritório de advocacia e departamento jurídico de empresa? Sim, claro que se aplica. Todos os exemplos, todos os ensinamentos de grandes empresas, de grandes empresários, se aplicam à área jurídica, sim. Nós devemos aprender, nós devemos nos espelhar nesses grandes exemplos, porque muita falta de habilidade da nossa gestão, como eu citei, reside exatamente nesse fato de passarmos batido. Ou seja, no escritório de advocacia, se nós não definimos a área de atuação, ou eu quero focar, nossa área de atuação vai ser a área empresarial dentro da advocacia. Essa é a área que nós vamos escolher. Na área empresarial, qual o segmento de clientes? É qualquer segmento ou não? Ou eu tenho um segmento específico de tecnologia ou não, agronegócio, percebe? Então, isso são as diversidades dentro dos segmentos que nós vamos escolher dentro de cada uma das áreas. E aí, quando a gente fala em planejar, é importante que isso esteja muito claro e bem definido, porque senão nós ficamos numa determinada situação dentro daquela área específica, e quando chega o mercado externo, as situações externas, o cenário que nós chamamos de político estratégico e de mercado, e que chega uma demanda, por exemplo, de contratação para o escritório de advocacia ou departamento jurídico nos contratar, nós podemos desfocar daquela nossa área e do nosso objetivo de atuação. Então, é muito importante a gente passar pelas premissas que antecedem o planejamento e que vão nos ajudar a estruturar qual são as nossas principais estratégias de negócio dentro da advocacia e dentro da área de atuação, para que a gente não tenha surpresas e que a gente não fique, como eu diria, não fique com dúvida em relação às decisões estratégicas que nós vamos ter que tomar depois na execução do planejamento estratégico. Um bom planejamento estratégico, ele deve ser por escrito. Por quê? Essa é uma estratégia. Quando nós ficamos com tudo na nossa cabeça apenas, ou no nosso computador, nós não compartilhamos essas informações. Quando nós estamos falando de uma equipe, por mais que seu escritório de advocacia ou departamento jurídico seja pequeno, você sempre vai ter alguém com que você vai dividir a estratégia. Isso faz parte de qualquer negócio. Então, é bom que ele seja por escrito, para que a gente possa olhar para o que a gente escreveu, para o que a gente pensou, para o que estamos desenhando, para o que estamos desejando, para depois a gente partir para aquela execução. Além da gente conseguir validar o que a gente escreveu, corrigir, nessa fase, nessa etapa, nós esquecemos tal item que era super importante. Nós queremos abrir uma filial, nós possuímos a nossa sede da nossa advocacia em Brasília, queremos abrir uma filial em Recife. E nós precisamos escrever quais são os objetivos daquela abertura de filial, daquela advocacia no estado de Recife. E muitas vezes vêm aquelas ideias que estão na nossa cabeça, então nós precisamos escrever. E aí, nesse exemplo que eu citei, de repente passou um item desapercebido em relação à clientela ou sócio que nós vamos convidá-lo para atuar em Recife. Então, quando a gente escreve, a gente percebe algum gap, ou seja, em algum ponto entre uma atividade e outra, nós esquecemos alguma providência importante, bem como a execução dos prazos, porque o planejamento estratégico, quando nós fecharmos os objetivos, as ações, desdobrarmos em metas, nós vamos chegar nos executores, ou seja, quem faz o quê e quando, e aí nós vamos precisar definir os recursos. Recursos a gente possui de prazos e de tempo e financeiro. Quanto vai nos custar em hora esse projeto? Isso tudo tem a ver com planejamento estratégico. E aí, naquele mesmo raciocínio, quando nós não escrevemos o planejamento estratégico, quando a gente identifica e volta para olhar
aqueles colaboradores que estão inseridos em X tarefas e aqueles prazos que nós aferimos àquelas atividades não estão acompanhando todo o tempo. Ou seja, nós estamos deixando prazos muito extensos ou muito curtos, ou pessoas que estão envolvidas com muitas atividades dentro do planejamento estratégico e não vão conseguir cumprir aquela função, porque de repente ela ficou empolgada, ela ficou muito motivada e ela resolveu assumir várias ações. Mas é importante a gente alinhar tudo isso. Então, por isso, a importância desse planejamento estratégico ocorrer por escrito. Então, lembrem disso. Você pode anotar, colocar post-it, usar algumas ferramentas para te ajudar nesse sentido, e nós utilizamos, por exemplo, o Canvas, análise SWOT, que são preliminares à própria execução do planejamento estratégico. Mas isso não impede que o fechamento dele seja por escrito. Essa é uma orientação para que você realmente guarde. Quando você termina o planejamento estratégico, você vai precisar passar para os colaboradores de áreas, de pessoas, de equipes que estão envolvidas naquele planejamento. Então, se ele não for por escrito, como é que você vai divulgar para a sua equipe? E a outra coisa muito interessante da gente lembrar, que é muito importante no planejamento estratégico, além da definição dos objetivos, são as estratégias de comunicação. Por quê? Porque nós precisamos pensar se esse planejamento estratégico ele foi estruturado dentro do departamento jurídico com o gestor daquele departamento jurídico, com o escritório terceirizado ou com outros colaboradores que vão trabalhar diretamente naquele projeto, ele vai precisar ser comunicado para o departamento jurídico. Se o planejamento estratégico for realizado por um escritório de advocacia, ele provavelmente vai ser feito com os sócios. E aí a minha orientação, por mais que existem bons consultores especialistas em planejamento estratégico, é muito importante que os escritórios de advocacia não comprem um planejamento estratégico pronto. Por quê? Porque se ele fizer isso, se vocês fizerem isso, vocês vão ter muita dificuldade para implementar. Porque olha só, um bom consultor sabe e domina todas as técnicas, todas as ferramentas, Balance Scorecard e todas as ferramentas, Canvas, que vão gerar o planejamento estratégico, e eles vão conseguir auxiliá-lo muito na formação desse planejamento estratégico. Mas eles não conhecem a cultura da empresa, a identidade da empresa e os objetivos. Então, o ideal, se precisar de uma contratação externa, que esse processo seja feito em conjunto, vocês, os sócios envolvidos com essa empresa que vai ajudá-los no planejamento estratégico. Quando eu citei das metas e dos prazos inerentes a cada atividade, desdobramento de cada meta, sempre o escritório ou o departamento jurídico que conhece e domina todas as rotinas, o todo da advocacia ou do DP, que vai conseguir realmente dar uma efetividade para aquele planejamento. Então, muitas vezes, por isso que as pessoas, os advogados em geral, os sócios, os gestores de DP, têm muita dificuldade em implementar um planejamento estratégico, porque eles passam desapercebido nos processos. E o planejamento estratégico, ele é um processo de trabalho. Processo de trabalho significa dizer que nós temos início, meio e fim. E nós temos o caminhar pelo processo de trabalho. Nenhuma etapa pode ser passada desapercebida. Nós temos que dar atenção a todas as etapas de trabalho para que a gente consiga cumprir aquele planejamento. Ele é muito importante, ele é muito utilizado. Aos escritórios que realmente conseguem se organizar e os departamentos jurídicos que são realmente organizados, eles possuem esse planejamento. Esse planejamento estratégico, ele deve ser institucional, ou seja,
Se for escritório de advocacia, olhar para toda a instituição e se for departamento jurídico, olhar para todas as estratégias e os processos dentro daquele departamento jurídico e com o escritório terceirizado envolvido ou os escritórios de advocacia envolvidos naquelas situações que são inerentes a ambos, ok? Então, é muito importante que, ao pensar e ao definir esse planejamento estratégico, o líder ou os líderes, eles percebam da importância para não desanimar nas dificuldades. Por que eu me refiro a isso? Porque é muito comum as pessoas desanimarem no meio do planejamento estratégico. Por exemplo, nas reuniões deliberativas, para definir quais vão ser as ações, as metas, os executores, os prazos, muitas vezes os sócios não entram em consenso ou os gestores do departamento jurídico não entram em consenso. Nessa hora, é muito importante ter paciência e habilidade para entender que somos diferentes, pensamos de formas diferentes. Por isso que eu citei que o objetivo maior, ou os principais objetivos da advocacia ou do departamento jurídico devem estar muito claros. Por quê? Porque no primeiro desalinhamento que a gente tiver de divergência de opinião, de ideias, o que a gente faz? A gente volta para o objetivo. Epa, peraí, qual o objetivo da nossa advocacia? Qual o objetivo do nosso departamento jurídico de empresa? Isso nos ajuda a lembrar que a gente deve continuar naquele caminho. Porque se um sócio tem uma opinião diferente e aquela opinião, ele pode ter uma opinião diferente, somos pessoas diferentes, mas se aquela minha opinião, ela vai prejudicar aquele objetivo preliminar, então o que eu sócio ou eu gestor do DP, o que eu faço? Eu baixo a bola naquele sentido de identificar que aquela minha ideia não vale para aquele meu objetivo. E aí, o que acontece? Eu realinho a minha ideia ao objetivo da organização, seja DP, seja escritório de advocacia, e não me frustro. E também não me desmotivo. E ainda ajudo o sócio ou o gestor do departamento jurídico que estiver desanimado. Por quê? As pessoas desanimam em perseguir os seus objetivos nas primeiras dificuldades que elas enfrentam, e nós somos pessoas. Então, não é porque eu sou um sócio da minha advocacia ou chefe do meu departamento jurídico que eu devo desanimar. Quando a gente desanima, é muito ruim, porque a gente perde a oportunidade de seguir naquela linha, naquela direção, naquela estratégia. E é muito comum isso, na prática, realmente acontecer. Outra questão que eu trago, que também é muito comum, que a gente vê aí mais de 20 anos de experiência nessa parte de planejamento, de implantação de projetos, implementação de software jurídico, inclusive vai ser o assunto de outra aula. É muito comum, depois também na execução, as pessoas tenderem a desanimar. Por quê? Porque as tarefas se acumulam. Então, por isso que é muito importante, antes de definirmos tarefas e pessoas, nós alinharmos o tempo de cada um. Claro que imprevistos vão surgir, acontecimentos vão surgir, e nós vamos ter, muitas vezes, que remanejar. Isso faz parte do processo. Uma pessoa encarregada por uma tarefa do planejamento estratégico vai ter que remanejar uma tarefa para outro colaborador, outro advogado, percebe? Mas é comum a gente conseguir ter essa flexibilidade. Mas, se todo o nosso planejamento estratégico for também, por outro lado, totalmente flexível, o que pode acontecer? Essa flexibilidade pode efetivamente atrapalhar. Por quê? As pessoas muito inteligentes que pensam muito, raciocinam muito e têm grandes ideias, elas tendem a ficar muito no mundo das ideias e
dentro daquelas competências que ainda não foram desenvolvidas, elas podem ter alguma dificuldade de execução daquelas ideias. Então, se o planejamento ele ficar só no mundo das ideias, ele vai ter uma dificuldade de ser implementado. Então, é bom a gente equilibrar todos os momentos e todas as fases, por isso que eu adoro a estratégia de Disney, porque aquele momento de estruturar, de pensar e de sonhar é o momento para aquilo, não é o momento de fazer a conta de tempo, de recursos. E o contrário, no momento de fazer a conta, fechar a conta, o recurso e o tempo e a execução, não é o momento de voltar na estratégia, porque senão a gente perde um tempo enorme. Um planejamento estratégico bem feito, a gente não consegue fazê-lo independente do tamanho do escritório ou do departamento jurídico de empresa, a gente não consegue fazer em menos do que 3 meses. Um bom planejamento é feito geralmente de 4 a 6 meses. Porque são muitas variáveis, são muitos objetivos, são muito alinhamentos, são muitas prioridades que devem ser observadas e são muitos desvios no meio do caminho que precisam ser ajustados para voltar naquela preliminar que eu trouxe do alinhamento dos objetivos, que é tão rico e importante esse tema e esse assunto antes da gente entrar na execução. E aí, quando a gente percebe esse grau de dificuldade muito grande que os escritórios, os advogados possuem, os gestores de DP possuem, a gente entende o que está por trás realmente dessa dificuldade. Por que as pessoas têm até um preconceito contra planejamento estratégico ou um tabu? É muito difícil, doutora Érica, realizar um planejamento estratégico dentro da minha advocacia ou dentro do meu departamento jurídico. Porque muitas vezes nós não paramos para perceber que é um processo. E como processo tem início, meio e fim. Então, por isso, não desanimar e entender esta importância. Na sequência do planejamento estratégico, tem outros 2 temas que eu preparei para essa aula, que eles são muito importantes e interligados, que é a parte da comunicação, da assertividade em relação ao planejamento estratégico e à liderança. Então, vamos lá. Partindo para a liderança, por que nós precisamos de uma boa liderança para a gestão? Independente se for o departamento jurídico ou escritório de advocacia, e na execução, principalmente do planejamento estratégico. Porque, como eu citei, existem momentos desafiadores que os líderes vão querer desistir do planejamento. E aí é muito importante que a liderança tenha um pulso muito firme, sejam pessoas muito firmes e focadas, sabendo que elas devem persistir, porque senão elas não avançam. Outro exemplo interessante da gente comparar de forma analógica é da vida pessoal, quando nós resolvemos construir uma casa para a nossa família morar. Imagina se nós formos desistir na primeira divergência de opinião entre os filhos que querem um quarto maior, com o recurso daquele quarto maior, ou seja, um quarto maior vai ser mais caro, ou um acabamento final entre um homem e uma mulher discutindo, que a mulher sempre vai querer o mais bonito, e com todo respeito aos homens que também querem um ambiente bonito, mas isso é muito peculiar. A mulher, esse detalhe, esse capricho. Então, olha só, imagina se em cada situação dessa de divergência de um filho ou do marido e da mulher, aquele casal desistir daquele projeto da casa. A mesma coisa é no escritório de advocacia e no departamento jurídico de empresa. Nós devemos ter clareza que esses projetos, eles são super importantes para a advocacia e para o departamento jurídico. Então, quando eu me refiro à liderança com pulso firme, é uma liderança que vai persistir naquele objetivo. E persistir naquele objetivo significa implementar independente das dificuldades. E nós vamos ter dificuldades no meio do caminho, porque as dificuldades fazem parte da vida, é outro tabu que a gente precisa trabalhar muito na nossa cabeça para que a gente não consiga, para que a gente não desista. Por que pessoas realizadoras conseguem fazer?
porque elas não desistem, não significa que elas são mais inteligentes do que as outras, não. Só que elas têm um mecanismo que as ajudam a pensar de uma forma que elas sempre ficam em movimento e em ação, ou em movimento de estratégia de pensamento, mas que não fazem ela perder o foco. E aí, um grande líder, ele precisa ficar atento a esses movimentos. Porque quando nós estamos falando de equipe, de escritório de advocacia ou de departamento jurídico, existem pessoas que possuem valores diferentes dos nossos, muitas vezes, por mais que a gente tenha e deva ter os valores institucionais bem incorporados, e por isso a importância desse tema dos valores, nós possuímos pessoas que são diferentes e essas diferenças vão aparecer e elas vão repercutir em como nós executamos. E muitas vezes vão existir colaboradores que não querem mudar a sua forma de atuar ou de pensar. Uns colaboradores vão querer pensar no crescimento, vão querer pensar na implementação de projetos, vão querer revisitar os seus modelos de atuação, de marketing, de captação de clientes. Ou dentro do departamento jurídico de empresa, essas pessoas vão querer inovar, contratando outro escritório, um outro tipo de advocacia, um novo software, um novo sistema operacional. E muitos outros sócios e pessoas vão querer ficar naquele mesmo estado, porque são um perfil mais conservador. Então, é muito importante que, ao fazer este planejamento, essa liderança esteja consciente de todas as pessoas que estão inseridas naquele contexto, porque somos uma equipe, e sendo uma equipe, as pessoas definem o que nós vamos executar. Não adianta um líder e um gestor com uma ideia, com um pulso firme de execução, sendo que ele não vai conseguir executar. Então, ele vai precisar da equipe na área trabalhista, civil ou no departamento jurídico que vai executar aquela estratégia, percebe? Então, se esse líder não tiver esse pulso firme, o que vai acontecer? Aquele planejamento estratégico não vai vingar. Então, é muito importante esse item citado como liderança firme. O outro item que eu trago para reflexão, tão importante quanto o da firmeza de um líder, é a flexibilidade. Érica, eles são opostos? Sim, firmeza com flexibilidade? Poderíamos dizer que sim. Mas eles são complementares, porque são competências de lideranças que devem estar inseridos em qualquer projeto dentro do escritório, independente de planejamento estratégico ou não. Por quê? A flexibilidade, ela é um resultado de uma mente aberta ao mercado, às situações, à equipe, aos clientes, aos direcionamentos dos tribunais, às inovações tecnológicas que precisamos passar e seguir. E quando nós não temos essa flexibilidade, nós fazemos com que os processos de trabalho, eles parem, eles travem. No ditado popular, a gente costuma dizer que quando não temos flexibilidade, é como se a gente empacasse. Sabe o que é empacar? É parar e travar. Então, eu me fecho na minha postura, no meu posicionamento, e eu fico fechado naquela ideia. E eu não consigo mudar uma estratégia. Isso é extremamente nocivo, porque um líder, um gestor, ele deve ficar flexível para a mudança da estratégia. Momento, situação política, situação do país, situação econômica que vai gerar desdobramento nas rotinas jurídicas, vão demandar mudança de estratégia. E aí, se eu permanecer fixo na minha ideia, no meu convencimento, o que vai acontecer? Eu não vou mudar a estratégia. Então, aquela estratégia que eu desenhei, que eu pensei para aquele cenário, ela não vai ser facilmente implementada naquele outro cenário, porque o cenário mudou. A mesma coisa em relação à equipe. Se eu tinha um sócio para implementar um projeto X, seja abertura de filial, seja melhoria da gestão financeira, do marketing,
do que for, seja a comunicação com o cliente do departamento jurídico ou estratégia, e eu perco aquele sócio, aquele colaborador, eu vou ter que alinhar a minha estratégia na hora de substituição dessa pessoa. Lembra, as pessoas são diferentes, somos diferentes, agimos de formas diferentes, sempre tentando agir de uma forma institucional dentro da organização. Mas a gente sabe que é um desafio, porque realmente somos diferentes. Então, é muito importante a gente voltar esse olhar para a flexibilidade, mas com o equilíbrio para, ao mesmo tempo, conseguir com firmeza direcionar aquela situação, aquele recurso, aquele objetivo daquele planejamento. E aí, tem um outro ingrediente que é muito interessante quando a gente fala e pensa no planejamento estratégico, que é em relação à comunicação e à assertividade para fazer o planejamento estratégico ser cumprido. Lembra que eu citei que o planejamento estratégico, ele deve, na sua etapa final, ser cumprido? Quando a gente chega nas metas, nos desdobramentos, nós precisamos colocá-lo em execução. X atividades que iniciam hoje, nós vamos ter X dias para cumprir, para verificar, para deliberar, para implementar e depois para comunicar. Nós precisamos trabalhar a comunicação dentro do departamento jurídico e dentro dos escritórios de advocacia, porque elas garantem o sucesso de qualquer estratégia. Sem comunicação não somos ninguém. Nós precisamos saber nos comunicar, nós precisamos saber que o que nós falamos tem um impacto na tarefa, no direcionamento, na atitude até de comportamento do colega, do colaborador. Então, é extremamente importante entender que se um planejamento estratégico ou de alguma estratégia de algum projeto, ele ficar dentro da minha gaveta, ou ele não for comunicado para os meus pares, para os meus colaboradores e para as pessoas envolvidas de forma correta, nós vamos ter muita dificuldade para implementar esse planejamento estratégico. Então, aqui a gente entra numa esfera da comunicação, que também ela é importante e imprescindível para todos os momentos da gestão jurídica, dentro dos escritórios, departamento jurídico de empresas. Independente desse escopo que nós estamos tratando hoje, que é o planejamento estratégico. A comunicação, ela é imprescindível em qualquer fase, em qualquer etapa, porque ela comunica o que nós precisamos falar, traduzir. Aqui eu estou dando uma aula e vocês estão me ouvindo. Então, a forma de comunicação, a forma como eu vou me expressar, vai traduzir o que eu quero, o que eu penso, o que eu estudei, o que eu tenho de conhecimento de ordem prática, para que ele chegue até você, advogado ouvinte. Não é assim? A comunicação ela é simples. Só que, muitas vezes, no decorrer das nossas atividades, dos processos de trabalho, das rotinas diárias, a gente esquece que a comunicação é super importante. E eu citei esquecer porque realmente o que acontece, muitas vezes a gente tem aquela ideia, mas a gente não comunica. E depois a gente quer que o sócio, o colaborador, o advogado, o estagiário, o controller, o escritório correspondente, ele simplesmente adivinhe. Ou seja, não foi repassado, não foi comunicado, não foi treinado. E nós queremos que a execução seja perfeita, nós queremos que os resultados sejam perfeitos. Então, vamos refletir um pouquinho como chegar nesses resultados com a comunicação. Uma vez o planejamento desenhado, sonhado, estruturado, validado, medido, analisado, as metas, os prazos, as pessoas, passando por todas essas etapas que eu citei e outras que vocês vão estudar muito bem ou contratar empresas, consultores especialistas para ajudá-los a fazer um planejamento estratégico. Depois vocês vão ter que fechar com essa parte da comunicação. Então, é muito importante olhar com bons olhos, com paciência, para essa questão da comunicação. E aí a gente volta um pouquinho
na liderança, nas habilidades de comportamento, que todos nós temos as nossas. Tem pessoas que têm mais facilidade para falar e outras menos. Então, nós vamos precisar eleger as pessoas que vão comunicar as estratégias do planejamento estratégico para que ele possa ser executado. E nós vamos, no meio do caminho, também analisar e checar, né, o ciclo do PDCA, o da checagem, é se essa instrução que eu pretendo comunicar está chegando até aquela pessoa. E como que ele está chegando? Aquela questão do telefone sem fio, lembra de como você passa uma informação, como que ela chega para outra pessoa? Isso deve ser observado. Se aquela informação imprescindível estratégica lá da ponta, ela foi realmente traduzida e comunicada para aquelas pessoas que vão precisar realmente executar. E mais, mesmo as pessoas que não vão executar o planejamento estratégico da equipe, então, por exemplo, se o seu departamento jurídico possui 10 colaboradores e você ainda possui mais 3 advogados contratados, escritórios terceirizados de outras advocacias, que possuem uma equipe mais de 30 pessoas, então nós estamos falando de 40, 50 pessoas envolvidas no projeto. Por mais que essas pessoas não vão entrar nas ações com executores e com os prazos, elas precisam entender o movimento que está se passando entre departamento jurídico de empresa e escritório de advocacia, para que ela entenda e alinhe aquele segmento, aquela atuação e aquela estratégia, para que ela não vá numa direção oposta ao que foi planejado. Só que se a comunicação não for efetiva, mesmo para as pessoas que não estão envolvidas dentro do planejamento estratégico, o que acontece? Esses colaboradores vão ficar sem saber o que está se passando nas ações que vão ser executadas. E essa é uma falha, um erro muito grande. Todos os colaboradores devem entender, por mais que eles não sejam executores das tarefas específicas do planejamento estratégico, mas porque as atividades, elas se conectam o tempo todo. Então, muitas vezes, um direcionamento do que eu pretendo fazer com o processo X, Y ou com o cliente X e Y, ele está ligado ao planejamento, que não sequer foi me comunicado. E nos escritórios de advocacia, o mesmo ocorre. Por quê? Dentro dos escritórios de advocacia, não são todos advogados e colaboradores que vão participar das metas e dos desdobramentos. Só que, se eles não souberem o que está se passando, eles vão ter dificuldade e, de repente, vão ingressar em tarefas que estão totalmente desalinhadas do objetivo estratégico da advocacia. Então, é muito importante que essa comunicação ela seja entregue para toda a equipe. Claro que, como eu disse, a comunicação estratégia de alguns pontos estratégicos e confidenciais de clientes ou de estratégia de negócio, essas não vão poder ser comunicadas, mas as estratégias operacionais precisam. E aí eu trago um último ingrediente para esse ponto que eu acho extremamente importante, que tem a ver com a ideia de pertencimento da equipe. Então, o que é pertencer e o que é ser excluído? Os nomes já falam por si só. Pertencer significa você pertencer a um grupo, a um projeto, a uma instituição, a um órgão. Ser excluído significa você não participar daquele grupo. Só que muitas vezes nós estamos fisicamente naquele grupo, naquela instituição, naquele local, naquela equipe, mas nós nos sentimos excluídos, mesmo estando fisicamente. Isso ocorre muito. E isso, hoje, em termos de estudos de liderança, esse estudo, ele demonstra que é um dos motivos reais de pessoas não se motivarem, não se comprometerem, não entregarem e não executarem, porque elas se sentem em algum momento do processo excluídos daquela etapa, daquela atividade, daquela estratégia. E muitas vezes elas nem entendem por que a empresa resolveu direcionar daquela forma.
Então, a gente retorna à comunicação, a importância da comunicação, chegar para que as pessoas se sintam pertencentes àquele projeto. Porque, uma vez pertencentes, elas vão tomar aquilo para elas e elas vão se apoderar daquele projeto, vão colocar energia, motivação, vão colocar o seu cérebro para raciocinar, a sua melhor energia para entregar naquele projeto que é tão imprescindível para o departamento ou para a advocacia. O ato de pertencer, ele ajuda as pessoas a se conectarem. E aí é um outro desafio de liderança, de gestão de equipe, que muitas vezes as pessoas não se entregam e não entendem da comunicação que deve ser realizada para o próprio pertencimento. Então, lembrem disso, pertencer, não deixar ninguém da equipe excluída, para que realmente os projetos de planejamento estratégico e outros projetos de implementação de software, de atividades inerentes ao departamento jurídico, a estratégia em si, em departamento jurídico, escritório terceirizado, ele ocorra de forma efetiva, para que a gente não tenha dificuldade na hora de implementar aquele planejamento estratégico. Porque, novamente, como é que a gente fecha o ciclo? Com as pessoas que vão executar aquele planejamento estratégico dentro da advocacia ou do departamento jurídico de empresa. Então, vamos lá agora para a prática, vamos para as nossas perguntas, para o nosso quiz, para a gente conseguir absorver um pouco ou muito desse conhecimento que nós estamos aqui compartilhando e refletindo juntos. Qual o principal motivo do Departamento Jurídico de Empresas e das advocacias não planejar seus direcionamentos, gestão, rotina e processos de trabalho? Visão, deliberação, comunicação interna ou execução das deliberações? O que você acha? Comunicação interna. Claro que todas as outras são muito importantes, mas como nós não temos essa habilidade tão desenvolvida de comunicação interna, o planejamento muitas vezes ele ocorre apenas em uma área. Então, se o escritório tem várias áreas de atuação, muitas vezes o planejamento institucional, se não houver uma comunicação interna, ele não vai conseguir ser direcionado e muitas vezes ser executado também. Então, a comunicação interna, ela é fundamental e uma vez que nós tenhamos dificuldade com ela, nós vamos ter dificuldade em executar ou realmente planejar. Agora, então, vamos para o próximo quiz. Alguns estudos demonstram que os resultados de uma empresa, seja do departamento jurídico, seja da própria advocacia, que possui uma estratégia bem definida, chega a uma melhoria em termos de gestão, essa melhoria. O que vocês acham em termos de percentual? 70%. Esse número realmente é muito alto. Para você observar o quanto é importante uma gestão, um planejamento e a melhoria nos resultados, ela vem diretamente ligada a essa intensidade de planejamento, de organização e de gestão, tanto nas advocacias quanto nos departamentos jurídicos de empresa. Vamos agora então para o próximo quiz? Quais as principais habilidades que os líderes dos departamentos jurídicos e das advocacias devem investir? Visão de médio prazo, visão de longo prazo, habilidade de comunicação, valores íntegros. Esse tema é um tema muito importante, essencial, para que toda a comunicação, toda a gestão, todo o planejamento, toda a execução das estratégias aconteçam, porque nós somos pessoas e as pessoas gerem os departamentos jurídicos, as advocacias, os órgãos, as instituições. E como pessoas nós temos valores.
Se os nossos valores forem íntegros, nós vamos ter uma maior qualidade de gestão. Se os nossos valores não forem tão íntegros, nós vamos ter dificuldades com as pessoas que possuem valores íntegros. Então, é muito importante, como sócio da advocacia ou também como o próprio gestor do departamento jurídico de empresa, bem como todos os atuantes na advocacia, na área de controladoria, que eles observem essa questão dos valores e que a sociedade e o departamento jurídico, eles consigam estabelecer quais são os valores institucionais das advocacias e dos DPs, porque quando as pessoas se comunicam, elas se comunicam pelos valores. Os valores ditam o que fazemos e como fazemos e por que fazemos. Esses valores que são os valores desejados e que não geram problemas nas organizações. Então, fazendo um resumo dessa nossa aula, nós falamos sobre o bom planejamento, a comunicação, a assertividade, a liderança, que são aspectos que vão nos ajudar a chegarmos próximos aos nossos objetivos, a trabalharmos a comunicação entre departamento jurídico e advocacia. Até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.